tarde, bom dia, né? Meu nome é Marcelo Malucelli, sou desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde 2022, dezembro de 2022. Antes disso, eu fui juiz federal nesta seção judiciária do Paraná desde 1994. Foi quando eu ingressei aqui na Justiça Federal. E antes disso eu era juiz de direito no Estado do Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná, onde eu também fui servidor. Logo depois da minha formatura, que se deu em 1987, eu já assumi um cargo na assessoria do antigo Tribunal de Alçada, depois passei ao Tribunal de Justiça. Antes disso ainda eu era servidor da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, trabalhava no sistema penitenciário. Então eu tenho uma longa, acho que mais ou menos longa jornada aí, sempre trabalhando na Justiça. Em 1994, eu passei no concurso para juiz federal substituto, assumi aqui na 2ª Vara de Curitiba, onde o titular, meu amigo Antônio Albino Ramos de Oliveira, era o juiz federal, e eu fui, acho que o primeiro, talvez, juiz federal substituto, porque éramos 3 apenas que tomaram posse aqui na então circunscrição judiciária, que era como se chamava, depois que passou a ser subseção. E nós 3 viemos, eu, a doutora Gisele e o doutor Donizete, fomos os 3 primeiros juízes substitutos da nova leva, porque havia muitas vagas, então não havia ainda, apesar da lei prever a existência de um juiz federal e um juiz federal substituto em todas as varas, nunca isso era preenchido porque não haviam juízes suficientes. Então mesmo quando se passava no concurso de juiz federal substituto, sempre assumia-se a titularidade. Isso começou a mudar com o nosso concurso, que é o 4º concurso. Eu fui promovido logo em seguida, em 1995, para Londrina, a 2ª Vara de Londrina. Só haviam 2 varas lá na época, a primeira e a 2ª. Era um juízo, apesar de ser uma justiça assim, muito demandada lá em Londrina, era um juízo muito agradável de se trabalhar. Sempre gostei muito de lá e, assim, tenho bons amigos até hoje que fiz lá. Mas apesar de que era uma jurisdição bem difícil, bem pesada, aos poucos fomos instalando novas varas. Nós estávamos instalados provisoriamente onde é hoje a sede da Justiça, mas havia algumas demandas pela ocupação do prédio, queriam despejar a Justiça dali, e nós lutamos para ficar lá, e eu, assim, tenho muito orgulho de ter participado desse movimento também para permanecer onde estamos até hoje, né? E eu também fui diretor do foro 2 vezes lá. No final de 98, eu vim removido para Curitiba, 1ª Vara Criminal. Então, um detalhe interessante é o seguinte: quando eu fui para Londrina, eu fui na vaga do hoje também desembargador João Pedro Gebran. Ele era o juiz e daí foi removido para cá e eu ocupei o lugar dele. Quando eu vim para Curitiba, ele saiu para o civil e eu ocupei a vaga dele na 1ª Criminal. Depois, quando eu assumi a direção do foro, em 1997, eu sucedi ao doutor Gebran também, mais uma vez. E depois, quando eu fui promovido para o tribunal, assumi o gabinete que era dele também, antes dele vir para cá. Então eu sou, assim, uma espécie de substituto ou sucessor oficial do desembargador Gebran. Em 2002 eu assumi uma suplência também no Tribunal Regional Eleitoral, junto com a Vara Criminal. Logo em seguida eu pedi uma remoção para a Vara de Execução Fiscal. Nessa vez não sucedi, foi a única que eu não sucedi o doutor Gebran. E daí depois eu fui para a direção do foro em 2007, a primeira gestão que eu assumi, com a presidência da desembargadora Silvia Goraieb. Tivemos 2 anos bastante movimentados, tivemos algumas ocorrências bem interessantes, mas também fizemos muitas coisas, inclusive, esta sala, não aqui, mas
a ideia dela se funcionar, nós demos uma boa incrementada, me lembro na época, com a servidora Mônica Simeão, né? Não é impossível falar da memória da justiça e não falar da Mônica, como é impossível agora falar da Sala da Memória e da Memória da Justiça Federal e não falar da Dulcinea. É impossível. Então, assim, a Justiça Federal do Paraná tem um trabalho exemplar nessa área, como em muitas outras. E, assim, aproveito para parabenizar todos que participaram desses projetos. Dulcinea, a sua estada aqui, vamos chamar assim, que já perdura alguns anos, tem sido muito profícuo, muito profícuo. Nós todos devemos muito a você e às suas auxiliares. Então, para mim é um projeto de muito gosto pessoal pela memória, porque é muito importante a memória, não só a memória, vamos dizer assim, processual, de documentação que a todos interessa, inclusive a sociedade como um todo. Isso é muito importante que a justiça se abra para isso, muito importante que a justiça tenha assim a transparência para se proporcionar não só aos pesquisadores, mas a qualquer um que tenha interesse em ver como era um processo, como eram as situações, os documentos históricos que podem encontrar. E isso hoje nós temos no nosso projeto Memória Online, né? Que eu tive o prazer também de, salvo engano, instituir, junto com a Mônica também, na época. E eu faço aqui um registro também ao servidor Valdir, que também trabalha ainda aqui, que foi essencial nesse trabalho na época, né? E você também, Dulcinea, obviamente. Logo assim, nós começamos a imaginar um espaço, não temos, daí logo em seguida o meu sucessor, Dr. Danilo, teve a ideia brilhante de colocar aqui, onde ficava a antiga agência do Banco do Brasil. E esse espaço vagou e o Dr. Danilo teve assim a felicidade de instalá-la e de ter a ideia, enfim, né, como para ele todos os méritos por isso. Daí, em seguida eu saí da direção, o Dr. Danilo era meu vice. Saí da direção, voltei para a terceira vara, fui novamente para o eleitoral acumulando as funções, onde fiquei até 2012. Depois eu retornei para a terceira vara e fui ficando até 2013, quando surgiram os cargos de juiz de turma recursal, que antes eram temporários, né? Aí surgiram os cargos permanentes, eu pedi para a turma recursal, primeira turma recursal, onde fiquei até ser promovido. Isso, assim, um breve panorama dos lugares por onde eu passei aqui, assim. Por sorte de todo e qualquer diretor do foro que assuma aqui, o nosso quadro do nosso área administrativa é espetacular, é fora de série, assim. A nossa seção judiciária é reconhecida nacionalmente por isso. Então, isso facilita muito. Facilitou muito eu ter aceitado, inclusive pela segunda vez. 2019, me veio a ideia por um evento muito triste que aconteceu, que foi a perda do nosso servidor, Fábio Luiz dos Santos, meu amigo pessoal. Meu amigo fora da justiça, meu amigo com quem eu convivi todos esses anos. Temos várias histórias, se eu for contar aqui, vai tomar muito tempo de vocês. O Fábio era aquela pessoa que eu dizia assim, o Fábio, você sabe que tem um livro escrito por um escritor inglês chamado Chesterton, que o título é O Homem que Era Quinta-feira. Fábio, você é o homem que é a Justiça Federal do Paraná. Você incorpora a Justiça Federal de tal maneira que dá para ser chamado de JFPR. Ele me olhou com a cara desconfiada quando eu disse isso, assim, o doutor bebeu. Pode ser. Então, assim, temos muitas histórias. E
o Fábio, né, cuidava de todos aqui e cuidava de toda a justiça, né? Então é uma figura, uma perda muito grande. Eu sinto assim, muita falta dele até hoje. E resolvi fazer essa homenagem, que nada melhor do que uma pessoa com uma memória tão, assim, no coletivo da justiça como um todo, até da quarta região como um todo. É conhecido nos outros estados, em Brasília, em alguns setores. Vamos fazer essa homenagem, vamos nominar a Sala da Memória em memória do nosso Fábio. A memória é nome de um servidor da justiça, um servidor exemplar, né? Acredito que não haja, ou pelo menos na época não havia nenhum espaço que levasse nome de servidor. Salvo engano, que eu me lembre, são todos nominados com nome de juízes, desembargadores e ministros. Salvo engano. O Fábio, então, leva também esse trunfo, mais esse. Mesmo não estando mais aqui entre nós, ele também foi pioneiro nisso, né? Fizemos aqui uma nominação, fizemos uma solenidade, colocamos uma placa que está aqui atrás, em 2019. E eu me sinto, assim, muito envaidecido por ter podido ter feito essa homenagem, assim, a um servidor que era querido por todos aqui. Então, até hoje eu entro na sala de segurança, assim, eu sempre dou pela falta do nosso Fábio. Por isso, então, eu acho que é uma homenagem mais do que merecida e reconhecida. Vocês que estão aqui devem ouvir isso, né? Em 2019 foi isso. Esse eu acho que assim, em nome da memória e resolvemos fazer então essa, como eu disse, merecida homenagem. Fico um pouco emocionado, assim, de me lembrar. Mas vamos lá. Criamos juntos, na minha primeira gestão, o grupo de segurança, que não existia, né? O GES, fizemos os treinamentos de segurança, que não existiam também para todos os agentes de segurança, especializamos, tanto que hoje temos aí um grupo que também é tido como, né, modelo, que foi aquilo que nasceu lá em 2007, com algumas resistências, porque as pessoas diziam que isso era desnecessário, que isso era um gasto, que a Polícia Federal já nos servia, já nos atendia, mas mesmo assim insistimos e assim, já havia a criação do GES em outro formato na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, nós fizemos o nosso e eu acho que deu certo. E está mais do que provada a sua necessidade ao longo de todos esses anos, né? Eu acho que ninguém hoje pode dizer que o nosso grupo de segurança... Aliás, nosso grupo de segurança, inclusive, o pessoal vive saindo aí para dar curso, né? Foi a primeira vez também que nós fizemos um curso de segurança para magistrados. Então, assim, levamos os juízes e as juízas para um centro de treinamento aqui na região metropolitana, passamos 2 dias. Quer dizer, o pessoal gostou muito, assim, foi algo inédito, que daí depois também veio a se replicar, né, no tribunal através da Escola da Magistratura, que até hoje é feito, salvo engano. Então, isso nós fomos também pioneiros, trabalho em conjunto meu com o Fábio também. Eu não posso deixar de lembrar do Elcio também, hoje aposentado. Então, eu tenho também, assim, muito orgulho desse trabalho, assim. E as novas gerações de juízes e servidores que atuam ou venham atuar na Seção Judiciária do Paraná ou na Justiça Federal, olha, é um lugar excelente para se trabalhar, mesmo porque você tem em quem se espelhar. Nós temos uma história e agora nós temos uma história documentada. Isso é muito importante. Nós temos a história contada e a história documentada. A contada é a que nós, antigos, passamos para os novos. Só que nós vamos saindo, né? Então é importante que isso continue se replicando entre as pessoas e a documentação. Por exemplo, a justiça americana tem há muitos anos isso.
de processos, que são acessíveis. A biblioteca da Suprema Corte é algo assim inominável, já estive lá. E nós estamos seguindo esse exemplo. Então, para quem hoje adentra a Justiça Federal, eu acho que a mensagem é essa: olha, se espelhe nos que já foram e faça mais. E é o que nós temos feito, eu acho. Eu acho que a Justiça Federal do Paraná, ela se supera a cada ano, a cada gestão. São ideias excelentes. Eu tenho muito orgulho de pertencer a ela ainda que lá no tribunal. Mas me considero sempre um juiz federal do Paraná.